Sabe quando você tá naquelas dúvidas existenciais profundíssimas? Você tá naquela situação que você não sabe se você vai pra um país ou pro outro, se você larga seu emprego ou não, se você tem filho ou vai viajar ao mundo, se você casa ou compra uma bicicleta e aí você pede ajuda pra uma amiga e ela fala assim, segue seu coração. Ah, vai se fuder, eu odeio esse conselho. E, gente, é muito louco, porque esse é o conselho mais dado e menos útil. Porque se você soubesse o que seu coração quer, meu bem, já tava fazendo, né? Não é nada disso, tipo, segue seu coração. Tava pensando nisso e tava pensando o quanto que a gente tem até confuso na cabeça, assim, o que é seguir o coração? O que é seguir o coração, Dani? Que complexo, né? Seguir o coração é você seguir a tua emoção, que é perigoso, porque as emoções mudam. É seguir a sua intuição. O que é seguir o coração? É seguir a tua vontade daquele momento, sem pensar nas consequências. E estudos mostram que nós somos seres emocionais, que nós sentimos e aí depois nós criamos uma teoria para bancar o que a gente estava sentindo. E como que a gente sabe se é medo ou se é intuição? Se é tipo, uma proteção, ou você tá com medo e você não quer se arriscar, ou se é o teu coração te avisando que você não deve seguir aquele caminho. Você vê que é sutil o negócio, por isso que eu acho seguir seu coração um conselho de merda. É quem não sabe o que falar. E aí fala, segue teu coração. Então vamos conversar sobre essas coisas assim. Mas deixa eu pegar as minhas notes aqui. Vamos falar sobre o coração e as emoções. Segue seu coração. Será que seu coração tá querendo dizer segue as suas emoções? Se for esse caso, eu acho perigoso. Por quê? Eu falo bastante inclusive tem um programa só sobre inteligência emocional, os ciclos. E durante os ciclos eu falo muito sobre nós acolhermos as nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? É a gente perceber a nossa raiva, perceber o nosso ciúme, perceber a nossa inveja, ver que ele tá ali e ouvir, se debruçar e falar o que essa emoção tá querendo dizer pra mim. Em momento nenhum eu falo, você tem que abrir espaço pra inveja e aí ir lá roubar o namorado da tua amiga. Tipo, isso não pode. Então, se a gente fala segue seu coração no sentido segue as suas emoções, vai ficar meio terra de ninguém isso aqui, né? As nossas emoções, muitas vezes, quando a gente tá no calor do momento, quer levar a gente para lugares nada produtivos, que vão fazer muito mais mal pra gente do que pro bem. Então, eu acredito que nós temos que acolher, entender, respeitar, honrar as nossas emoções, mas de jeito nenhum eu acredito que a gente tenha sempre que seguir o que as nossas emoções querem, porque senão a gente vai ficar vivendo que nem criança, né? Uma preguiça hoje, nem vou trabalhar. Mó raiva da Dani, vou falar um monte de asneira pra ela que eu sei que vai machucar, sem pensar nas consequências. Isso tudo é irresponsável. A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz, a gente tem que ter responsabilidade com a gente e a gente tem que ter responsabilidade com os outros, a gente tem que ter responsabilidade com o mundo, nós somos seres sociais. A gente vive num conjunto de regras questionáveis muitas vezes, mas existe toda uma preocupação do bem-estar coletivo, né? Por isso que existe semáforo vermelho e verde. Evita os carros baterem uns nos outros. Não dá pra você falar assim, meu coração tá dizendo que é vermelho, mas que eu devo ir. Tipo assim, é merda, entende? Então a gente tem que levar isso em consideração. Aí eu acho que se a gente tá falando segue o seu coração no sentido segue as suas emoções, não vai dar certo. Então seguir o coração não deve ser isso. Quando a gente fala segue o coração, segue as suas emoções. Porque as emoções mudam muito também. Você já percebeu que as emoções elas vêm e vão. Em momento de raiva são mais nítidas. Você tá com raiva, você quer falar coisas que vão machucar, né? Passa a raiva, você já não fala mais. Tanto que quando você vai pedir desculpa, você fala desculpa, eu tava com a cabeça quente. Eu não queria ter falado aquelas coisas. Então a gente já sabe que não dá pra confiar nas nossas ações se nós estamos mergulhadas na emoção. É bom dar um tempo pra processar a emoção e aí agir, né? Faz sentido? Faz sentido. Então deve ser isso. Então a gente vai pro lado da intuição, que é um saber não racional, né? E eu também não sei, assim, se existe uma verdade sobre o que é intuição, né? O que é a intuição. Eu acho que vem muito da sua experiência. Na minha experiência,
Eu vejo que a intuição é um saber que extrapola a minha racionalidade. Existe um saber ali. É uma coisa que vai além, porque até a nossa própria racionalidade muitas vezes é falha. E eu acho muito engraçado as pessoas que falam assim, não, mas eu sou super racional. Como se isso fosse uma vantagem. Eu não sei se você ser super racional é uma vantagem, porque eu acredito que sempre que a gente está sendo muito racional, a gente pode estar correndo o risco de se fechar numa teoria nossa e achar que aquilo é aquilo porque faz sentido na tua cabeça e você não vê às vezes outros ângulos. Eu só estou sendo racional. Mas será que você não está se limitando por essa racionalidade? Muitas vezes na vida a gente vai ter que se jogar em coisas que não fazem sentido ou que não tem razão. É porque o racional também depende muito do que você considera o certo, né? Eu tava pensando aqui na época que eu terminei a faculdade. Estava com 23 anos e fui pra Austrália. Pô, tinha estudado 4 anos pra ser uma coisa, larguei tudo e fui ser outra coisa no outro canto do mundo. De acordo com a minha mãe, aquilo não foi racional. Porque ela tinha uma perspectiva de que o importante pra mim, pra filha dela, que ela ama mais que tudo na vida, é ter segurança. Então, pra ela, uma coisa racional é você terminar a faculdade, procurar um estágio numa grande empresa e fazer uma carreira. E aí você pega junto o seu dinheiro e você vai de férias. Você não vai largar tudo. Aquilo seria racional de acordo com aquela razão. Pra mim, o racional era assim, não, calma, eu tenho 23 anos, dá pra eu ir, quebrar a cara, voltar, ainda dá tempo de qualquer coisa, né? Eu tinha um plano B. Pra mim, aquilo era ser racional. Então a gente vai começar a questionar, o que é ser racional, então? Eu sei que nesse vídeo eu tô trazendo muito mais dúvida do que resposta, mas é reflexões, né, gente? Não tem que ter todas as respostas. Então, o que é ser racional? Será que dá, então, pra gente confiar nessa racionalidade? Se a razão depende tanto do que você acredita ser coerente ou não pra vida, sabe? Porque se fosse, isso é só ser racional, a gente não teria guerras, não teria crises, não teria nada, né? E até fico pensando, será que a razão da minha mãe nessa situação não estava sendo filtrada pelo desejo e pelo valor dela de segurança que ela estava projetando em mim, que sou a filha dela, e que ela acredita que segurança é uma coisa muito importante, então óbvio que ela quer que eu tenha isso? E aí, será que a minha razão não estava infiltrada, permeada pela minha idade, pela minha vontade de conhecer as coisas, de explorar, e pela minha própria insatisfação com aquele futuro que tinham me proposto, e que eu falava, não acredito, mas não é isso que eu queria, isso não faz sentido pra mim. Então, entende, até a própria razão, ela não é tão confiável assim, porque ela depende de mil coisas, ela tá aí vulnerável a muitas ordens, assim, do inconsciente também. A gente não pode esquecer do inconsciente, né, meus amigos? Existe aí, sei lá, tipo, é que eu já vi tantas referências diferentes, mas entre 10 a 20% da nossa mente que é a razão, e aí tem o inconsciente que tá ali. Imagina, grandíssima parte da nossa mente a gente nem tem acesso. É só você prestar atenção nos seus sonhos, é uma coisa muito louca, né? Então tem uma parte da tua cabeça que funciona nessa ordem muito louca aí, tipo sonho. Você tá no trabalho, aí chega um mexicano com um chapéu de vietnamita, e aí de repente a tua avó entra, e aí o teu cachorro começa a falar, e aí é o teu sonho, né? Existe uma parte da nossa mente que ela é totalmente... não tem linguagem, não tem linguagem. E aí? Como é que você, então, racionaliza algo que não tem linguagem? Não tem linguagem. A razão, ela passa pela linguagem. Então, também não vai funcionar a razão ser racional. Então, voltamos para a intuição. Então, a intuição passa por aí, por esses conhecimentos que a gente tem. Isso é a minha teoria, tá? Não estou baseada em livro nenhum, nem autor nenhum. Eu no meu sentir, né? Acho que a intuição tem muito a ver com esse sentir. Eu não sei você, Dani, você. A minha intuição vem daqui. Estômago, né? A minha intuição vem da boca do estômago. Tipo, tem alguma coisa que eu sei que tá aqui. Como é que eu posso saber? Se o saber a gente conecta com aqui, mas eu sinto aqui, sabe? A minha volta pro Brasil foi totalmente na intuição. Não fazia sentido. Eu já contei em vídeo isso, Dani? Vou contar de novo, porque eu duvido que você também assista todos os vídeos, lembre de todas as minhas histórias. Eu tava morando há 11 anos na Austrália, feliz. Eu não queria voltar pro Brasil, never again. Tipo, não quero voltar pro Brasil. Eu era muito feliz lá, muito feliz. Não tinha problema, crise nenhuma. Óbvio que eu já vinha vindo de uns 3 anos que eu visitava o Brasil e ia embora e, me destruía, assim. Ficava mal. Passava 2 semanas e tava bem de novo. Me acostumei muito a dar tchau pras pessoas, assim. E
aí, em março de 2017, eu decidi começar a minha aventura como nômade digital, que era o que eu sempre quis. Quando eu comecei essa nova carreira, comecei a fazer cursos online, trabalhar com desenvolvimento pessoal, o que eu queria era ser nômade digital, que era viajar o mundo com o meu laptop, e eu queria muito viver esse sonho. Fechei a minha vida na Austrália, então eu fechei minha vida na Austrália, eu quero dizer, entreguei apartamento, parei de pagar plano de saúde, fechei, porque eu tava indo viajar por 7 meses, achando que eu ia voltar pra Austrália. E vim pro Brasil antes de começar essa viagem aí, né? Aí depois fui pra Indonésia, fiquei um tempo em Paris, viajei pela Europa e vim pro Brasil antes. E comecei a minha viagem em abril. E eu lembro de estar aqui no Brasil só de férias, já tava com passagem comprada pra ir pra Bali, acomodação, tudo fechado. E eu tava na casa da minha tia, da minha madrinha, da irmã da minha mãe. Tava os filhos dos meus primos, né? Então a minha prima tem uma menininha, o meu primo acabava de ter um menininho, tinha a mesma idade, os priminhos, os bebezinhos. E era muito louco, porque o meu priminho tava a cara do meu primo quando eu era criança. Esses são primos bem próximos que eu cresci junto. E a priminha tava a cara da minha prima. E era um momento assim, sabe, besta de família, que tá todo mundo ali na sala falando sobre nada, acabou de tomar um café, um bolo, aquele momento bem família, assim. Nada de especial. E eu lembro que eu olhei pra tudo aquilo e falei, ixi, tá na hora de voltar pro Brasil. E eu lembro de pensar isso e falar, quê? Tá louca? Eu acho que tá na hora de voltar pro Brasil. Não é possível voltar pro Brasil. Não vou voltar pro Brasil. Eu acho que tá na hora de voltar pro Brasil. E quando eu começo a sentir isso, que é esse saber meio aqui, que eu acho que é o tal do seguir o coração, mas estamos aqui questionando tudo isso, eu falei, calma, vou dar uns dias. Porque quando é um saber, tipo, esse saber intuitivo, ele continua. Quando é uma coisa da emoção, passa. Falei, calma, vou ficar com isso. Aí todo dia eu acordava e falava, e aí, você acha que eu vou voltar pro Brasil? Voltar pro Brasil. Eu não, calma, vamos viajar. Eu já tinha 6 meses de viagem planejada e não tinha passagem pra lugar outro nenhum, assim, tipo, não tinha O meu último lugar era Itália e aí eu não tinha passagem pra próxima. Então, tava numa posição também bem favorável pra esse saber aparecer, né? Não, vou seguir, vou pra Indonésia. Fui pra Bali. Em Bali eu tava sozinha. E aí eu todo dia acordava e vinha aquela coisa, tá na hora de voltar pro Brasil. E esse saber, tipo, é isso que eu preciso fazer, sabe? Não era racional. Racionalmente, não tinha sentido voltar pro Brasil. Porque na Austrália eu já tinha uma vida estabilizada. Imagina, eu fiquei dos 23 aos 34. Então toda a minha vida adulta tava lá, os meus amigos. Eu tinha minha vida lá, sabe? Eu era feliz lá. Já tinha minha cidadania, já tinha tudo. E lá é um país onde eu tinha mais oportunidades, onde é mais seguro, principalmente como mulher. O futuro que eu poderia construir lá, na teoria, é melhor do que o futuro que eu poderia construir aqui. E ao mesmo tempo, tipo, não era o que era pra ser feito. Então, o racional, a gente tava falando da razão, né? Que é o racional, né? A minha mãe não, mas o meu pai falou, filha, eu não entendo o que você tá fazendo aqui, sério, eu te amo, tô muito feliz, mas... Minha mãe uma vez falou, ficava mais sossegada com você na Austrália. Olha que doido, né? Teu pai e tua mãe, tipo, a gente tem uma relação boa, não é que a gente é brigado, eles querem me ver longe. Tem casos, né? Não, a gente se dá bem, eles gostam da minha companhia. Mas era assim, filha, tipo, racionalmente... A minha mãe, né, que antes achava que era uma má ideia, depois achava que não, é verdade, faz mais sentido. Mas não sei, tinha esse saber, que pra mim é essa intuição, você vê que eu já boto a mão aqui. E eu faço isso, eu vou esperando. E esse ano mesmo veio uma intuição de, tipo, tá na hora de voltar pra Austrália. E eu decidi ir, falei pra todo mundo, tô voltando pra Austrália. Passou um tempo, veio um saber de não, ainda não tá na hora. Não é a hora, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Então, às vezes eu acho que a gente sabe sobre nós, além da razão ou da emoção. Existe um outro saber, que pra mim o segue seu coração é isso. Mas eu também acho que isso continua sendo um conselho de merda, porque ouvir essa voz não é nada fácil, entendeu? Como é que você sabe? Porque a gente tá abrindo mão de coisas. Cada escolha é uma renúncia, né? Tipo, não tem jeito. Pra gente abrir uma porta, seguir um caminho, a gente tem que fechar outras. E a vida é assim, a gente vai construindo a nossa história assim. Então eu acredito que exista esse espaço da intuição, desse saber que vai além da nossa razão, que vai além das nossas emoções, que de alguma forma eu acredito que deve ter a ver com o inconsciente, mas também não sei se existe alguma coisa espiritual nisso. Esse é outro debate que a gente poderia bater aqui. Como é que eu sei se eu estou sendo guiada, né? Às vezes eu mesma falo, é um chamado. Chamado, quem tá chamando pra fazer o quê? E se você não ouviu o chamado, o que acontece? Entende? E por outro lado, isso pra mim faz muito sentido.
sentido. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, porque isso é uma coisa que me guia muito, dessa imagem de eu velhinha. O que a minha eu velhinha diria dessa decisão, né? Tipo, se eu quero ir pra cá ou pra lá, tipo, a menininha olhando pra velhinha e tipo a velhinha falando, desculpa não ter vivido a vida que você merecia. Então eu acho que tem a ver com esse saber, o céu e o coração, né? Tipo, tem algo que eu quero viver. E aí entra uma coisa que eu acredito muito, que a vida é uma construção. Tipo, eu não acredito que existe a Dani. Eu acredito que existe vários blocos que foram construídos que definem Dani, que passa pelo corpo, alma, espírito, aquela coisa toda, mente, a família dela, a experiência dela, tudo. Então, a construção da Dani. A gente não sabe o que a Dani vai ser, porque isso tá em construção. Tanto que, gente, eu olho pra quem eu sou hoje, tipo, eu juro por Deus, com 30 anos eu não conseguiria nem imaginar que era possível ser e fazer o que eu faço hoje. Quando eu tinha 20 e pouco, se eu olhasse pra quem eu sou hoje, eu ia falar que eu era uma otária poliana. Porque hoje em dia eu escolho ser feliz e muitas vezes eu prefiro, tipo, fazer algo a mais do que entrar numa treta, sabe? Tipo, eu sou bem mais... Quando eu era jovem, era, tipo, revoltada. Minha mãe me chamava de rebelde sem causa. Então tinha aquela energia, né, pulsante. Mudou. E aí eu fico pensando, nossa, quando que eu ia imaginar que eu ia virar isso? Porque eu me construí isso. Eu me construí nisso, né? Eu construí eu ser isso. E eu continuo em construção. E como que a gente faz essas construções? Com as nossas decisões. Então, já que você não pode falar para suas amigas segue seu coração, quando você for aconselhar suas amigas, e aí você ensina suas amigas a te perguntarem isso também, qual dessas escolhas tem mais chance de te levar pro caminho que você quer, para construir a pessoa que você quer? Putz, mas e aí, Fê, como é que eu sei o que eu quero? Aí entra o trabalho de autoconhecimento, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, também não existe você se conhecer por inteira. Tem sempre coisas novas pra gente conhecer de nós mesmas, né? O autoconhecimento é a gente começar a trazer uma atenção pro que faz sentido e o que não faz sentido pra gente. A gente questionar algumas verdades, pra gente ver qual boleto a gente quer pagar, entendeu? Eu quero pagar o boleto de não ter estabilidade financeira porque eu decidi viajar ao mundo, ou eu quero pagar o boleto de passar a vida sem viajar ao mundo? Entende? Tipo, existem momentos das nossas escolhas que são determinantes para a história que a gente vai construir. Eu não acredito que existe um ponto irreversível, chega num ponto irreversível que você não tem mais opções, a não ser, claro, a morte, né? Mas eu acredito que existem outros caminhos, vai mudando. É muito doido, porque você vai dando uns passos, você toma uma decisão, novos caminhos se mostram. A gente não sabe o que está por trás de cada decisão. Então, cada tomada de decisão é um tiro no escuro, por mais que a gente tente ser racional e pondere. Sempre há riscos numa escolha, sabe? Então, além da gente se conhecer, além da gente aprender a abrir espaço para esse saber que a gente não sabe que é, né? Eu acredito que pra gente seguir a nossa intuição tem que ter um bom nível de autoconfiança. Uma fé, assim, de que eu vou dar conta de bancar, sabe? E também tem que ter essa ponderação das consequências dos nossos atos. Porque tem consequência. E você vai ter que pagar o preço das suas escolhas. Então é importante a gente ir desenvolvendo aí a ideia do que eu quero construir para minha vida. Porque depois que você fizer e tomar as decisões, pode até botar culpados na história. Ah, mas eu fiz isso porque o meu marido não sei o que lá, eu fiz isso porque o meu filho não sei o que, eu fiz isso porque a minha mãe esperava não sei o que lá. Mas no fim, quem decidiu seguir o que a outra pessoa queria foi você. E a tua vida, né? No fim, a tua vida, tipo, vai passar, né? Então a gente tem que pensar, tipo, qual é a vida que eu quero construir? Uma dica boa de você pensar nisso é você pensar as pessoas que você admira, né? Por que será que você admira? O quanto que você gostaria de ter aquelas características? O quanto que aquilo te inspira? O que que aquilo simboliza pra você? É um processão, assim, né? Mas enfim, isso é assunto para outro dia, né? Hoje a gente fica nessa de chega de segue seu coração ou desenvolva aí uma clareza. O que é seguir o coração pra você? O que pra você, quando você fala seguir o coração, o que é seguir o coração pra você? Como que se segue o coração? E é mais prudente seguir o coração ou a razão? Dá pra confiar na razão também? Então ficam aí essas reflexões pra você. E tenho dito, é isso. Beijo. Tchau. Que é isso, menina? Você não sabe se vai casar ou comprar uma bicicleta? Eu nunca tinha ouvido falar. Não. É quando a gente tá em dúvida das coisas.